o que a gente já viu, né? Só para dar uma relembrada na aula passada, o que a gente viu na aula passada foi função, algumas sinais importantes, né? Então a gente viu, por exemplo, o sinal degrau unitário, né? Que é o U de T, né? Vale 1. E a gente viu que nós tínhamos um outro sinal que era super importante e que é o impulso unitário, né? Aqui com tamanho 1, né? Ele tem várias formas de definir, a gente viu algumas propriedades dele, né? Então, se você pegar, uma das propriedades é essa que está aqui em cima, né? Se você pegar, né, e fizer o impulso, né, numa determinada posição vezes a função na posição, você tem o valor da função naquela posição multiplicada pelo impulso naquela posição, tá? E se você integrar isso aqui dos dois lados de mais ou menos até de menos infinito até mais infinito e de menos infinito até mais infinito, o que dá aqui é a função na posição que o impulso está, tá? Depois a gente viu, né, que o impulso, a melhor definição para ele é essa aqui, ó, que é a derivada, né, em relação ao degrau unitário, né? Da mesma forma, a gente pode dizer que o degrau unitário é a integral do impulso unitário, tá? Ok? E aí a gente fez alguns exercícios, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou só relembrar. Então, deixa eu apagar aqui só para apagar aqui para relembrar um pouquinho, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Usando isso que eu acabei de falar das propriedades da função impulso, né? O que vai acontecer aqui? Se você pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, essa é uma função, né? Então, isso aqui é uma função, né? É uma função do tempo. E aí você multiplica pelo impulso, vai dar a função do tempo. Nesse caso, quando o tempo igual a zero, vezes o impulso. Por que nesse caso, quando o tempo igual a zero? Porque aqui o impulso que está multiplicando está sendo em zero. Aqui também está sendo em zero. Aqui também está sendo em zero. Já aqui, por exemplo, o impulso não é em zero. O impulso está na posição 1. Tá? Por quê? Porque é delta de ômega. Se você pensar, o delta de ômega é esse aqui, ó. Delta de ômega é isso aqui, né? Ok? Delta de ômega menos 1 é o delta de ômega deslocado uma unidade, né? Delta de ômega menos 1. Tá bom aí. Então, aqui, ó, o φ de t quando t igual a zero é essa função aqui quando t igual a zero. Quando t igual a zero, dá 0 ao cubo mais 3, 3. 3 delta de t. Aqui, ó, é o φ, essa aqui é a função φ de ômega, né? Nesse caso aqui, ó. Então aqui vai ser o quê? Vai ser o φ de ômega quando ômega é igual a 1. Aí substitui aqui, vai dar 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 dá 2, 1 ao quadrado mais 9 dá 10, 2 sobre 10 dá 1 quinto, por isso que apareceu 1 quinto aqui. Então, na verdade, quando você multiplica pelo impulso e não integra, sempre vai continuar aparecendo o impulso, certo? Ele não vai sumir. Quando você multiplica por impulso e integra, aí ele some. Por quê? Porque, olha só, o que vai dar essa multiplicação aqui? Só essa multiplicação aqui, né? Só esse pedaço aqui que eu vou pegar. Isso aqui vai dar φ de t vezes e elevado a menos j ômega t quando t igual a zero, né? Porque, pela propriedade que eu acabei de mostrar, certo? Só que quando t igual a zero, isso aqui vale 1. Então, isso aqui deu φ de t. Né? Φ de t, de menos infinito até mais infinito, dt vai dar 1, né? Ok? É o mesmo 1 que você encontra aqui, na verdade, né? Aqui, ó, o que dá? Dá exatamente, né, a função no ponto onde existe o impulso. Onde é que existe o impulso aqui? É quando t igual a 2. Então, a função quando t igual a 2 vai ser isso aqui, ó. Cosseno de 2π sobre 4 dá cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero, então vai dar zero a integral aqui, fica até fácil.
Aqui, ó, quando é que o delta de t existe aqui? Quando t é igual a 2. Então, você vai pegar o t igual a 2, vai substituir aqui, vai dar e elevado a menos 2, x menos 2, que é exatamente a resposta. Tá? Você está integrando de menos infinito até mais infinito, o delta fica 1, certo? Então, o que sobra é só a função. Foi aí que a gente terminou a aula passada, tá? A aula de hoje, a gente vai começar a falar, né, de outras funções, que eu ainda não terminei de falar de funções, né? E uma delas é essa função aqui exponencial, né? Normalmente, a gente, quando fala em função exponencial, um e elevado a t, né? Só lembrando, o que é um e elevado a t? É uma função assim, ó. Vou pegar com outra cor. Supondo que o t é positivo, né? Porque se o t não é que negativo, aí você vai ter uma coisa decrescente, tá certo? Se o t é positivo, você tem uma coisa crescente, tá certo? Lembrando aqui, né? Aqui é 0. Vamos supor que isso aqui seja um e elevado, eu vou botar aqui um e elevado a at, né? Com a maior do que 0, tá certo? Vamos perguntar algumas coisas aqui que vocês devem saber, pelo menos deveriam. Que ponto é esse aqui? Qual é o valor desse ponto aqui? Qual é o valor desse ponto? É o valor de e elevado a at quando t é igual a 0. Quanto é que é? Vamos? 0 não é, porque 0 é só se fosse esse aqui, né? Esse aqui é o eixo y, né? Y igual a e elevado a at. Quanto é que vale esse ponto aqui? Quando t é igual a 0. Vale 1, exatamente, é isso que eu quero falar, vocês têm que saber isso. Vale 1, né? Ah, não. Vale 1, certo? Ele vale e elevado a 0, que vale 1, tá? Então, os e's elevados a at, eles são funções desse tipo, né? E os e's elevados a menos at, né? Supondo que o a é maior do que 0. É quase igual, só que ele decresce, né? Na verdade, ele é simétrico, né? Porque eu estou fazendo menos t, não é isso? Por que não ficou simétrico? Eu desenhei mal, né? Concorda? Não ficou simétrico porque eu desenhei mal, certo? Né? Ok? Principalmente esse lado aqui ficou feio. Tá ok? Beleza, pessoal. Então, continuando aí, tá? Presta atenção. Aparece, né? Aparece. Isso é o e elevado a at, que a gente já conhece. É um número, é uma função real, certo? Porém, existe, né, o e elevado a at, que não é uma função real, certo? Que é uma função complexa, tá? E isso vem de uma fórmula que talvez vocês tenham visto lá no cálculo, tá? Mas é a fórmula de Euler, que diz o seguinte, que e elevado a i, e aí pode ser t, pode ser qualquer coisa. O i aqui é o raiz de menos 1, né? O i aqui é raiz de menos 1, não é variável, certo? Mas se você colocar e elevado a i θ, eu vou usar o θ porque normalmente é uma letra usada para ângulos, certo? Isso aqui é equivalente a um número complexo. E elevado a cosseno θ mais j seno de θ. E aí o que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, né, um e elevado a it, né? Notem, eu teria que fazer dois gráficos. Um gráfico da parte real, não sei se vocês estão entendendo, seriam dois gráficos, entendeu? Se eu coloco e elevado a it, né? Onde t aqui é a mesma coisa que o θ, tá certo? Ou seja, se fosse e elevado a it, seria cosseno de t mais j seno de t. O que acontece, pessoal? T não, de θ, né? Olha só, de t aqui. Olha só, pessoal, são dois gráficos, tá? Um gráfico é o gráfico da parte real, certo? É o cosseno de t. Então você faria, por exemplo, ó, parte real de e elevado a it. Seria o quê? Seria um cosseno. Cosseno de 0 é 1, então é uma coisa assim, ó, vamos fazer. Certo? Isso aqui quem seria? Um cosseno de t. E um outro gráfico seria a parte imaginária de e elevado a it. Aí seria o quê? Seria um seno, seria assim, ó. Certo? Aqui teria um
um J, digamos assim, tá? Ok? Então isso aqui é o J seno de t. Legal? São dois gráficos. Então, como é que você faz dois gráficos? No plano não tem jeito, quer dizer, no plano normal, você pode fazer no espaço, entendeu? Para um lado e para o outro, ok? Você pode botar t, ir para cá e o outro, imaginário aqui e real aqui, funciona, tá? Teoricamente isso aqui é uma superfície, digamos assim, tá legal? Então quando você coloca isso aqui, ó, um e elevado a it, você tem uma coisa totalmente diferente, né? Mas essa coisa aqui, inclusive eu posso até generalizar, eu posso chamar um e elevado a st, que vai dar o quê? Deixa eu mostrar aqui, quanto é que é o e elevado a st. Ó, se o S for um sigma mais um J ômega, ou seja, se esse S que eu coloquei agora, ele não é nem só imaginário, nem é só real a gente viu aqui em cima, certo? Só imaginário a gente viu aqui que são dois gráficos, certo? Quando eu pegar uma junção de real e imaginário e lembrar que uma exponencial de uma soma é a multiplicação das exponenciais, concordam que é a multiplicação das exponenciais? Ó? Vou botar aqui, ó, e elevado então a sigma mais j ômega. Estou usando j porque vocês estão acostumados já com j. J e i, né, é a mesma coisa para engenharia elétrica. Para matemática só tem o i, não tem o j. Para engenharia elétrica, quando o cara está falando j e está falando i, ele está falando raiz de menos 1. Só que normalmente se usa mais o j porque i para engenharia elétrica é corrente. Vocês já sabem disso. Então o que vai acontecer aqui? Eu posso escrever isso aqui que é e elevado a sigma, vamos supor que seja, aqui é t, né? A sigma t mais j ômega t, certo? Estou aqui só separando aqui o que eu acabei de fazer, tudo tranquilo aqui, certo? Agora eu posso escrever assim, ó, que isso aqui é e elevado a sigma t vezes e elevado a j ômega t? Posso, sem problema. Então a gente sabe que isso aqui vai ser o quê? Vai ser um cosseno de ômega t mais um j seno de ômega t. E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter um e elevado a sigma t. Se eu quiser separar, vai ficar assim, ó, e elevado a sigma t cosseno de ômega t mais j elevado a sigma t seno de ômega t. Bom, com isso aqui, né? Quem é isso aqui? Isso aqui na verdade é o meu e elevado a st. É o que a gente chama de exponencial complexa, tá? Mas quando eu falo complexa, é mais complexa do que a fórmula de Euler, digamos assim. Que a fórmula de Euler é uma exponencial complexa, mas com um número imaginário que só tem número imaginário, não tem um número real. Essa aqui é uma exponencial complexa que tem número real. E aí dá esse cara aqui que fica mais complexo, fica mais complicado, concordam comigo? Olha só, presta atenção, né? Daqui, cara, dessa exponencial, você pode ter um monte de funções. Por exemplo, se eu pegar o sigma e fizer igual a zero, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser uma senoide complexa. Concordam comigo que é uma senoide complexa? Na verdade, vai ter parte real e parte imaginária. É só eu pegar, por exemplo, que eu acabei de fazer antes, né? É só eu pegar e fazer parte real disso aqui, eu vou ter um seno. Concordam comigo? Então, do e elevado eu consigo ter um seno. Concordam que eu consigo ter um seno? E se eu fizer o ômega igual a zero? Se eu ficar o ômega igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter, ó, se o ômega igual a zero, quando eu pegar esse ômega igual a zero, vai dar seno de 0t, certo? Ok? Seno de 0t. Seno de 0t é seno de zero, tá certo? Ok? E seno de zero, a gente sabe que é zero. E aí o que vai acontecer? O cosseno de 0t vai ser cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1. Então, se eu pegar o ômega igual a zero, eu pego e fico só com uma exponencial real. Então, estou mostrando que essa exponencial é super completa, porque você pode gerar uma senoide, você pode gerar uma exponencial real, você pode gerar até uma constante. Como assim? É só multiplicar esse cara, por exemplo,
fazer os dois caras aqui igual a zero, certo? Aí isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui tudo vai dar 1. Se você multiplicar o KE elevado a ST, pronto, você tem uma constante. Então, na verdade, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que a função E elevado a ST pode se transformar numa senoide, pode se transformar numa exponencial, e aí pode ser crescente ou decrescente, pode se transformar numa constante, pode se transformar numa exponencial que multiplica uma senoide. Porque se eu colocar ômega diferente de zero e sigma diferente de zero, isso aqui não é exponencial que multiplica uma senoide? Tem uma parte também imaginária, mas se eu pegar só o real, não tem uma exponencial que multiplica uma senoide? Vocês sabem como é que é uma exponencial que multiplica uma senoide? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Estão vendo a exponencial verde ali? Então, eu vou rebatê-la para cá. E uma exponencial que multiplica uma senoide é uma coisa assim, ó. Se for uma senoide, como o seno é uma função ímpar, vai pegar aqui, né? Se for uma cossenoide, aí vai ser um pouquinho diferente. Mas senoide é um nome que se dá para qualquer forma de onda que tenha esse formato do seno, certo? Isso é um seno amplificado, que a gente chama. Mas você também pode ter um seno amortecido. O seno amplificado é quando a exponencial tem um A, então quando ela é crescente. Se ela for decrescente, vocês vão ter uma coisa assim, ó. E isso aqui, galera, vocês vão ter resposta de sistema. Vocês já viram lá, né? Quando vocês viram circuitos de segunda ordem, né? E que aparecia lá um que era amortecido, então aparece uma resposta assim, ó. Isso nada mais é do que uma senoide. Pensa aqui, ó, isso aqui é o que? É uma senoide amortecida, só que em vez de ela estar centrada na origem, ela está centrada nesse ponto aqui, vocês concordam? E é justamente o ponto que estabiliza o sistema, tá ok? Vocês vão ver isso em controle, é super importante. Então, por que eu estou falando tudo isso? Um monte de coisa aqui. Você está falando um monte de informação, para que isso? Só para mostrar que essa função exponencial é importante para cacete, né? E ela é usada, né, várias vezes nas transformadas. Por quê? Porque você consegue, como eu acabei de falar, gerar senos, cossenos, né? Você pode gerar constantes, seno amortecido, seno amplificado, um monte de coisas. Então, por isso que ela é muito importante. E só a exponencial, né? Exponencial crescente, exponencial decrescente, pode gerar um monte de coisas, tá? Não é por acaso que ela é usada, por exemplo, na transformada, que vocês vão ver quando eu terminar o assunto da primeira prova. Não vai ter transformada ainda. Aí a gente vai começar um segundo assunto, que é a transformada de Laplace. A transformada de Laplace de uma função, a gente escreve assim, ó, Laplace de uma função do tempo é igual, né? Transformada de Laplace de uma função do tempo é uma operação, certo? Você pega a função, multiplica por um e elevado a menos st, e esse s aqui é um número complexo, certo? É um número complexo, e integra de menos infinito até mais infinito. Isso faz com que a função tenha um comportamento diferente, tá certo? Como você vai fazer uma integral definida, concorda que isso aqui é uma integral definida? Se é uma integral definida em t, vocês sabem isso do cálculo, não lembram, mas sabem, porque faltei a aula, então, mas deveria ter comparecido, né? Quando você tem uma integral definida numa determinada variável, essa variável tem que sumir, certo? Porque a resposta vai ser alguma coisa na variável t, só que vai ser definida de menos infinito até mais infinito. Então você não substitui o t? Você não substitui o t quando você faz a integral? Isso aqui não vai dar, concorda comigo que isso aqui vai dar uma integral? Eu até falo, vai ser uma função que vai ter s e t. Concorda que vai ter s e t? Por que vai ter s e t? Porque o s está aqui. Detalhe, esse s que está aqui, ele nem vai se mudar, porque para essa integral, esse s é uma constante, concordam comigo? Por que para esse integral esse s é uma constante, apesar de ser uma variável, né? Porque é um número que pode ser qualquer um. Por que ele é uma constante? Porque eu estou integrando no tempo, não estou integrando em s. Vocês já viram isso em cálculo também, tá? Ok? Vai dar uma função que tem st, mas você tem... Isso aqui, essa função,
você tem que fazer ela de menos infinito até mais infinito. Mas quem vai variar de menos infinito até mais infinito? O t. Então vai sobrar o quê? Uma função em S. Concordam comigo? Vai sobrar uma função em S. Certo? Por quê? Porque o S ficou parado lá. Tá ok? Então vocês vão ver, por exemplo, que a transformada de Laplace, né? Desculpa. A transformada de Laplace, né? Que uma que a gente usa bastante, do U de t, por exemplo, né? Que é do degrau unitário, certo? Você vai ver que ela é 1 sobre S. Como é que chega aqui? A gente vai chegar lá. Não é agora, isso não é assunto, certo? Mas por quê? Porque é uma integral que tem o e elevado a menos st e aparece. Detalhe, vocês também vão ver em sinais 2, transformada de Fourier. Sabe o que é a transformada de Fourier, galera? É simplesmente a transformada de Laplace quando o sigma é removido. Quando o sigma é removido, isso aqui não é sigma mais j ômega? Menos, não é? Não é isso? Se eu botar o sigma igual a zero, isso aqui vira e elevado a menos j ômega t, concordam? Né? Porque sumiu o sigma, não sumiu? Isso aqui é a transformada de Fourier. Essas duas transformadas são as transformadas mais utilizadas na engenharia elétrica. Transformada de Laplace é usada em controle e em circuitos. A melhor maneira de resolver um circuito de primeira e segunda ordem, pessoal, não é aquela que vocês aprenderam em circuitos, que é aquela que vocês têm que decorar, se é um RLC, se é um RLC, se é um RLC. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é essa. Por que não é essa? Porque essa obriga você a colocar todos os circuitos que você encontra. Como? Você tem os circuitos, tem que ser naquele formato que o professor ensinou. Se não tiver naquele formato, dá maior trabalhão. Se tiver um monte de R's, por exemplo, vocês sabem como é que faz se tem um monte de R's? Tem que fazer. O professor obviamente não fez, foi a Camila, e eu também não fazia, porque eu nem dava dessa forma, tá? Mas é melhor dar dessa forma, porque vocês podem ser cobrados dessa forma, tá? Num concurso ou qualquer coisa assim. Mas a melhor forma é por transformado de Laplace, isso não há dúvida, tá? Mas o que faz quando tem um monte de R's, etc? Você tem que usar o equivalente de Thevenin. Vocês aprenderam o equivalente de Thevenin. Você não tem um monte de resistências, não vira só uma? Então aí quando tem um monte de R, você tem que fazer isso, tem que fazer um circuito equivalente. Dá maior trabalhão, tá? Se você usa a transformada de Laplace, que é a maneira que eu resolvo sistemas de primeira e segunda ordem, e eu vou colocar como exemplo para vocês, quando a gente estiver usando, qual é que vai ser a nossa aplicação da transformada de Laplace? Não vou dar transformada de Laplace que nem no cálculo, deu e acabou. Duas aplicações fortes, circuitos elétricos e resolução de equações diferenciais, ordinárias, como chama. Tá? Equação diferencial ordinária é aquela que tem coeficientes constantes, tá certo? Ok? Um D2 y de t, dt2 mais um 3 dt, ddt de y de t mais um y de t, certo? Igual a um, sei lá, um x de t, certo? Melhor maneira de resolver, transformar de Laplace, não tem nem dúvida, tá? Nem dúvida, é a melhor maneira de resolver. Por quê? Porque você usa você transforma uma equação integral ou uma equação diferencial numa equação algébrica. Aí você encontra um polinômio em S. Vocês viram isso em Laplace, com certeza. Ah, mas eu estou devendo o cálculo N ainda, né? Mas tudo bem, se você em Laplace deve ter sido dado pelo professor de cálculo, talvez de uma maneira muito mais simples e muito menos intuitiva, mas vocês vão ver de novo. É muito importante para a engenharia elétrica. Tá? Em circuitos e equações diferenciais que você pode usar. Então vocês vão usar muito em controle também. Controle, primeiro capítulo que a professora Camila dá em controle é revisão de transformada de Laplace. Ok? Qual é o problema da transformada de Laplace? É que fica tudo fácil na hora de resolver. Aí fica um polinômio, só que você tem que voltar. Ele não quer a resposta no Laplace, ele quer a resposta no tempo. Então tem que voltar. Aí a transformada inversa envolve uma série de coisas, certo? Não é tão simples, mas a gente vai ver. A transformada de Fourier é usada também em circuitos eletrônicos, em circuitos elétricos e é usada em telecomunicações. A gente vai aqui usar como exemplo os exemplos das telecomunicações, certo? A modulação é um teorema da transformada de Fourier. E a modulação é uma coisa que vocês vão ter
eu sempre falo, essa porra de Fourier foi feita em 1700 e pouco, o nego está usando 300 anos depois, por que será? Né? Vamos combinar, se não tivessem feito alguma coisa melhor, não estava sendo usado há 300 anos depois, certo? Ok? E por que é? Porque justamente você continua usando coisas que foram descobertas depois da modulação, depois da transformada de Fourier. O que é a modulação? Você não está escutando lá o rádio AM ou FM? M é modulação, amplitude modulation, frequency modulation, modulação em amplitude, modulação em frequência, tá? O que vai acontecer? Por que se faz isso? Porque você, quando quer transmitir um sinal, você não quer transmitir o sinal na frequência do sinal, porque essa frequência pode ser baixa. Aí, isso que eu falo na engenharia elétrica, né? É tudo, vocês podem até achar que é um monte de besteira, mas é tudo integrado. Em eletromag, vocês aprendem, quando vocês veem lá linhas, guias de onda, não sei se vocês chegaram a isso, mas linhas de transmissão, né? Linhas de transmissão, vocês já devem ter visto, vocês aprendem que o comprimento de uma linha de transmissão, a linha de transmissão é uma antena, basicamente, né? Você vê que o comprimento de uma linha de transmissão, basicamente, é proporcional à frequência. Quanto menor a frequência, menor o comprimento. Desculpa, maior o comprimento, é inversamente proporcional. E aí o que acontece? Aí nós temos um problemaço, porque se a gente fosse transmitir, por exemplo, frequências de kHz, as antenas teriam que ser muito grandes. E a nossa voz é kHz, a música é kHz, você quer transmitir por rádio. Você teria que ter antenas enormes, tanto para transmissão não é nem problema, que você faz uma ou duas. Mas e para recepção? Né? Você tem que casar a frequência na recepção, né? Então você não pode trabalhar dessa forma. Na recepção você vai ter que a antena do celular vai ter que ter 10 metros agora, né? Parece a piada do super relógio. Não conhece a piada do super relógio? Né? Tava um japa numa estação lá em Tóquio, não sei o que, né? Porra, 2 malas do lado, não sei o que, mexendo no relógio, né? Aí chegou assim, porra, peraí que eu vou, relógio do cara, peraí que eu vou consultar aqui um negócio, o cara consultou, não sei o que, agora eu vou fazer uma conta super louca, vou fazer uns cálculos super complexos, agora eu vou calcular aqui a probabilidade, negócio que nenhum relógio fazia, nem os smartwatches, né? Porra, nego olhando assim, porra, maneiro pra caramba, e quanto é que é esse relógio aí, não sei o que, não, é muito bom, você vê que ele faz tudo, não sei o que, super portátil, legal, bacana, né? Tá, e quanto é que custa? Custa caro, custa $300 mil. Porra, $300 mil, mas ele faz tudo, não sei o que. Porra, beleza, vou querer. Aí vai lá e paga pro japa, né? Aí o cara pega o relógio, né? E vai embora. Ele falou, peraí, você não vai levar as baterias? Eram as malas do tamanho de uma camisa dessa aqui. Quer dizer, a brincadeira é essa, não pode usar um celular com anteninha aqui, mas você vai usar um antenão ali, tá? Então não dá, e se usa até hoje. Então a gente vai ver. Por isso que essa função aqui é super importante. A gente gera, aqui os desenhos que eu até coloquei, ó, uns desenhos que você pode gerar com a função. Você pode ter, né, uma senoide simples, uma senoide amplificada, uma senoide amortecida, uma constante, uma exponencial crescente, uma exponencial decrescente. Ok? Legal. E a gente usa pra caramba, por isso que eu coloquei aqui, por exemplo, já vai usar em transformada de Laplace, certo? Oi? E o 5G, ele não é megahertz? Não, olha só, quanto mais, o que acontece com o 5G? Mais frequências, ele já chega na faixa de milhares de megahertz, tá? Mas o 5G, presta atenção, não muda nada. O que vai acontecer é que você vai colocar mais informação nessa faixa alta. Você consegue colocar mais informação, ok? Justamente você usa uma faixa mais alta ainda para você conseguir carregar mais informação, né? O 5G, ele é tudo uma questão, assim, você fala, por que não faz logo um 10G? Né? Porque você não tem tecnologia para gerar, né, uma transmissão de dados com tanta informação. Mais tarde você vai ter, porque você precisa de computadores mais avançados, de receptores mais avançados. Quando você tem o 5G, nada adianta você ter o 5G se o seu celular não aceita o 5G, certo? Não é isso? Não adianta nada, ok? Se o celular não aceita 5G, o que você vai fazer com o 5G? Absolutamente nada, ok? Por quê? Porque o receptor também tem que estar preparado. O que mais impressiona, eu já falei isso talvez para vocês, mas o que mais me impressionou é que o 5G está chegando agora. Em Maringá vocês já tem lugares aí que já está pegando, eu já peguei 1 GB de download, mais rápido que a minha internet lá em casa, tá?
assim, 1.1 GB de download, upload é 100 MB. Mesmo assim é bom. Mesmo assim é bom. Mas eu já peguei. O que acontece? O que mais me impressionou é que eu viajei, já vai fazer, sei lá, 5 ou 6 anos para a China, 6 anos atrás. E a Huawei, que é a companhia, né, de tecnologia mais importante assim, na China, é a Huawei, né? Tem um símbolo, ninguém percebe, mas o símbolo é um pavão. Que é um símbolo assim, na verdade é um pavão estilizado, tá? Cara, a Huawei já tinha tudo pronto. Presta atenção, ela já tinha os celulares 5G 6 anos atrás. Celulares 5G, antenas 5G, tudo pronto, né? Mas não podia vender, né? Porque os Estados Unidos não queria e a Europa, por pressão dos Estados Unidos, não queria. Ela nem usava na China ainda, mas podia usar, já estava pronto. Só vocês verem o nível que eles têm de pesquisa lá também, certo? Os caras são feras. Por que você acha que a Xiaomi é mais famosa? Assim? Não, a Xiaomi é mais famosa para os produtos de consumo, o que eu falo de consumidor, de pessoas normais, né? A Xiaomi é uma empresa que só fabrica celulares e mais algumas coisas. Ah, mas ela faz até carro, mas isso é tudo marketing dela, que ela faz um carro. Até parece que ela faz 50 mil carros por mês. Não faz, você está entendendo? Não faz, sabe? A Xiaomi é uma companhia que, sei lá, eu vou chutar aqui, mas deve ser um valor de mercado, ela deve valer, vamos supor, uns 5 bilhões de dólares, tá? É bastante dinheiro, é uma companhia bem grande, né? Mas a Huawei deve, se eu não me engano, está valendo quase 100 bilhões de dólares, tem muito mais dinheiro, sabe? Detalhe, essas empresas são todas estatais, tá? Elas são estatais, por quê? Deixa eu explicar, elas recebem dinheiro de fora, recebem, é que nem a Petrobras da vida, tá? Mas o comando delas se o cara quiser botar um cara que não sabe nada de eletrônica lá para ser presidente, ele coloca, aquilo é China. China você não discute, você obedece, você está entendendo? Só lembrando disso, tá? Eles normalmente não fazem isso, colocam pessoas que eles não são burros, atenção, né? Eles estão fazendo o dever de casa, o que o Japão fez, o que a Coreia fez, a China está fazendo. A diferença é que o Japão e a Coreia são países capitalistas e a China é um país comunista, certo? Mas ela está fazendo igualzinho, é só você ver, por exemplo, eles já têm automóveis, pô, Japão top do top, Toyota maior vendedora do mundo, não sei o que, Coreia top do top, Hyundai excelente, Kia excelente, etc, né? A China ainda não chegou lá, mas por exemplo, na área de elétricos e híbridos, ela está melhor do que a Honda, melhor do que a Toyota, melhor do que a Hyundai, etc. Não, aqui tem duas marcas fortes da China, fábricas, BYD, BYD, né? Que é a maior chinesa em elétricos, né? E sim, e GWM, né? Great Wall Motors. A minha mulher comprou um desse aqui. Dá para pegar agora um GWM, que é um carro de 300 mil. Beleza, minha mulher pode ter, eu não posso, né? Ok. Porra, mas ele faz de 0 a 100 em 4 segundos, galera. Ele anda igual uma Ferrari. Aí você fala, é sacanagem. Não, eu testei. É um absurdo. O seu pescoço cola no banco e só descola quando você freia. Você está entendendo? Você não consegue. É um absurdo o carro. Porque ele tem, sei lá, quase 500 cavalos e tem um torque de quase 80 quilos. É uma coisa tão absurda, é um torque tão absurdo. E é instantâneo, galera. É instantâneo. Sabe? É impressionante, é instantâneo. Tem um modo de largada do carro que você quebra o pescoço. Meu. O cara fala, o cara que está fazendo o teste da combustível, primeiro, encosta o pescoço no encosto de pescoço. Agora, aperta o freio, né? Aperta o acelerador até o fundo, né? Agora eu vou programar o modo de largada. Aí vai lá na central multimídia desse tamanho, o negócio, não sei o que, programa,
Beleza, agora é só soltar o freio. Caralho. Você não tem ideia, meu. Você não tem ideia, entendeu? Que dia você vai fazer aqui pra gente ter uma ideia? Cara, quando ela deixar, né? Quando ela deixar, né? Não é meu, né? Ela tem uma BM, de vez em quando ela deixa, né? Eu já venho de BM, aqui de aula de BM, né? Não sei o que, beleza, né? Tá vendendo a BM para pegar esse, entendeu? É mais carro que uma BMW de 320 X1, etc, que está custando 350, anda mais do que uma BMW 320 X1 e é maior, cara, um latifúndio, meu amigo. Aquilo ali você não paga IPVA, você paga IPTU, né? O bicho é grande pra cacete e faz um absurdo desse, entendeu? Eu falei, faz quem? Paga IPVA reduzido, porque todos os elétricos pagam IPVA, mas acho que a alíquota, em vez de ser de 3%, é de 1%. Ou então é muito pequeno. Pelo menos isso. Eu acho que São Paulo nem paga. São Paulo acho que nem paga IPVA. Eu não sei aqui. Mas aqui é outro. IPVA agora vai mudar, mas é um imposto estadual. Né? Então, Mas qual que é a autonomia dele? só no elétrico ele anda quase 200 quilômetros. Né? Mas se você botar gasolina no tanque, ele vai andar um porrão, entendeu? Ele vai andar, sei lá, uns 1.500 quilômetros, sei lá, porque aí ele vai carregando a bateria, usando o elétrico, carregando a bateria, usando o elétrico. Aval, esse que ela pegou é o Aval H6 GT, parece uma Lamborghini Urus, cara. O desenho parece uma Lamborghini Urus. Sabe onde é que tem? Lá no shopping Catuaí. Eles estão lá. Pode fazer test drive. Se arruma bonitão, não sei o que, bota a tua melhor roupa e lá vai fazer um test drive. Aluno interno. Né? Pior que a gente foi fazer test drive, parecia uns mulambos, né? Eu tava muito mulambo naquele dia. Barbão, né? Camisa de corrida, não sei o que, uma bermuda ferrada, entendeu? Só tava de sapato porque eu sabia que ia fazer test drive. Aí não fui de chinelo, entendeu? Mas, cara, é loucura. O carro é um monstro. Tem um da BYD que é totalmente elétrico. Também faz isso aí. Faz 0 a 100 em 4 segundos, não sei o quê, mas custa 500 mil. É porque ele é totalmente elétrico, entendeu? É foda. Aí E agora que a GWM vai trazer um que é totalmente elétrico, tá? E assim, tem desempenho parecido com um Honda, um Toyota, ele tem mais ou menos 160 cavalos e tem 25 kg de torque, quer dizer, é totalmente elétrico, porra, por 160 mil. Entendeu? Que aí você fala, porra, é caro. Não é caro, galera. Um Kwid há pouco tempo custava isso. Aliás, o Kwid teve que baixar de preço, porque tanto quem trouxe a BYD trouxe um fodão aí de 160, sei lá, que é muito fodão, você tá entendendo? Então, porra, você compara, o preço era quase igual ao do Kwid, o Kwid é aquela merda, porque é uma merda, literalmente, entendeu? O BYD com, porra, esse carro que eu testei, galera, ele tem a eletrônica dele é absurda, sabe? Ele tem umas centrais multimídia, não sei o que, porra, faz tudo que você pode imaginar. O carro, por exemplo, ele tem umas coisas que ele grava. Vamos supor que você entrou num buraco horrível, entrou num buraco lá, e aí é tudo estreitinho, e você tem que sair de ré. Você já imaginou que você vai ter um trabalhão de sair de ré, não é? Pois bem, se você está nesse carro aí da GWM, você aperta um botão, ele faz toda a manobra ao contrário, sem você botar a mão no volante. Entendeu? É muito fera isso. Ele guarda os últimos, sei lá, 100 metros que você percorreu numa memória, e ele faz ao contrário, meu amigo. Eu falei até pro meu filho, pô, isso aí ia ajudar pra caramba a gente lá em Portugal. A gente teve em Portugal, a gente entrou num buraco lá, cara, que aí não tinha mais como sair, cara. Simplesmente ficou assim, ó, não dava para passar mais o carro, entendeu? E eu já estava passando, sei lá, um dedo de cada lado dos espelhos, já era foda, entendeu? Eu estava quase raspando, eu falei, puta, eu vou voltar de ré. Fudeu. Tinha câmera de ré? Tinha, mas não adiantava praticamente nada, eu só estava usando os espelhos e a visão. Eu até pedi, ó, sai todo mundo, que tinha minha mãe, meu filho, sai todo mundo, porque eu vou ficar estressado aqui para sair com esse carro. Porra, né? Sai todo mundo. Aí saiu todo mundo, foi lá para. Aí consegui
Porra, consegui, não sei o quê. Aí eu cheguei e descobri que eu estava preso. Tipo, eles colocaram uma máquina no lugar que eu teria que voltar, né? Aí, porra, tive que ir lá conversar com o cara. Aí o cara me deu um outro caminho, mas também que acabou que eu fiquei preso. Mas aí era menos complicado, porque eu não tinha que tirar a máquina. Porque a máquina é tipo uma escavadeira, para tirar ia dar uma trabalhando. Aí eu conversei com o cara lá, era só um tratorzinho. Falei, pô, cara, só chega um pouquinho aqui para eu passar que eu vou. Aí beleza, ele deixou eu sair. Esse lugar lá em Portugal, para quem gosta, eu nem gosto, eu nem vejo, mas é uma aldeia que tem no meio, porra, bem antiga de Portugal, não sei o quê, e que você entra tudo estreitinho, não sei o quê. Aí você para num lugar, foi o que a gente fez, e aí depois tem que sair, né? Na hora de sair que deu problema, que estava uma máquina no lugar, peguei uns caminhos que não funcionavam, não sei o quê, mas saí. Só que quando você para, você vai andando e você vai subindo para uma parte antiga da aldeia, que é toda de pedra, não sei o quê. Lá são gravadas as externas do Game of Thrones. Muito legal. As cenas externas de Game of Thrones, eu não gosto de Game of Thrones, assim, tipo, eu nunca acompanhei. Mas quem gosta, aquelas partes que tem aquelas casas assim meio medievais, não sei o quê, é nessa aldeia. Eles vão lá, gravam uma porrada de cenas e depois ficam fora durante 2, 3 meses. Aí quando tem a outra série, vão lá, gravam. Muito legal, muito legal. Tem que ter só a disposição física, porque assim, umas ladeiras desse tipo assim, o carro não sobe ali, entendeu? Você tem que deixar o carro lá embaixo, subir. Talvez um carro 4x4 até suba, tá? O pessoal da equipe talvez consiga, mas o meu não era 4x4. E essas 3 empresas que você falou de carros elétricos, elas têm uma fábrica no Brasil? Não, a GWM comprou a fábrica da Mercedes, que era no interior de São Paulo. Então ela vai produzir aqui, né? Produzir não, ela vai montar, né? Basicamente isso. E depois talvez ela produza algumas coisas, ela traga para produzir. A BYD comprou a fábrica da Ford, que a Ford saiu do Brasil, lá na Bahia. As outras que tem aqui, né, por enquanto não fizeram nada disso, né? Os chineses são muito fortes em elétricos e eles têm dinheiro, né? Eles têm dinheiro, né? Por que eles têm dinheiro? Porque eles, o governo também injeta dinheiro. Você está entendendo? A empresa, além de ter dinheiro, ela não é 100%, como eu falei, ela capital aberto ela é, mas o governo tem a maior parte. Aqui não é o Petrobras da vida, o governo tem a maior parte. Você acha que dá para conseguir visita técnica nessa? Se eles tiverem, olha só, eles compraram a fábrica, mas não botaram nada ainda lá. Você está entendendo? Todos os carros que estão vindo, da minha esposa, por exemplo, ela já sabe, quem está comprando o carro agora, o carro está na China. Ele vem de navio e chega aqui. O da minha esposa, ela já sabe que já está aqui. Então ela já vai pegar. Aqui o da minha esposa, ela já deu um sinal há uns 4 meses, cara. Eles fizeram uma promoção lá, quem dava o sinal pagava um valor menor, etc e tal, entendeu? E eu falei para ela, pega esse aí, cara, melhor do que a BMW, entendeu? Pior que ela pagou o sinal, eu falei, vou dar dinheiro, eu falei, ele é o sinal, se você não quiser, eles te devolvem o dinheiro, entendeu? Ela só vai pagar agora mesmo, vamos pegar o do BMW dela também, ela vai pagar até hoje tem uma promoção lá, eles falaram que tem uma promoção que você paga 60% e os 24% restantes sem juros. Eu falei para ela, fala pro cara isso aí, que aí você dá o teu carro, né? Tudo bem, vai ser 24 de uma porrada, né? Porque o carro dela não tá valendo uns... É uma BMW, mas já tem 4 anos, sei lá. Tá valendo uns menos de 200. Então ela tem que botar uma diferença grande. Quando dividir em 24 vai dar uma parcela porradinha. Para ela não é nada, mas para mim é, né? Entendeu? Para mim eu tô fudido, né? Bom, eu sei que é muito foda. Eu quero pegar o carro dela. Quando ela chegar e largar esse carro aí com 3 anos, eu vou pegar para mim, entendeu? Se ela quiser, né? Se ela me vender, porque ela vai, minha mulher assim, não tem, ela dá tchau assim, ó, entendeu? Dinheiro ela tem, para ela, entendeu? Tudo isso aqui quem compra sou eu. Só me fodo. O carro, por exemplo, eu comprei um carro novo agora. Eu me fudi porque eu gastei dinheiro pra cacete. Por quê? Porque eu tinha um carro legal, um Creta, né? Top 2.0, não sei o quê, e só tinha 4 anos também.
né? Só que aí o que eu ia fazer? Eu ia botar o meu Creta e comprar esse que eu comprei agora, que é um Fastback lá da Fiat, né? Bem legal o carro, anda pra caramba, não sei o que, gostosinho, né? Esportivo. Só que, pô, eu comprei o Fastback no pau, porque o meu carro acabou ficando pro meu filho e pra minha filha, entendeu? Porque os dois já estavam cobrando pra cacete. Eu falei, pô, um pra cada um não tem condições, vou dar o Creta pros dois, aí vocês briguem, entendeu? E dá pra eles administrarem na boa, sabe? Né? Então eles têm um carro só pra eles agora, sabe? Carrão, pô, carro, bom, anda pra caramba, super confortável, não sei o que, né? Eu só troquei mesmo porque já tava ficando velho, né? Mas tava bom ainda, tá? Vamos lá, troquei, né? Não troquei, deixei lá com ele, fiquei com o outro, tá? Vamos lá, chega de papo que eu estou perdendo tempo. Vamos falar agora de funções pares e ímpares. Isso aqui também foi visto para vocês, com certeza, em cálculo, tá? Ou início, etc. Isso é uma coisa que tem que ser vista mesmo, tá? E aí, tem uma definição, ó. Função é par quando ela é igual no valor negativo e no valor positivo. Isso quer dizer basicamente o quê? Que ela é simétrica em relação a esse eixo, certo? Esse valor aqui é igual a esse valor aqui, valor negativo, valor positivo. Aqui também, ó, esse valor aqui é igual a esse valor aqui, certo? Então ela é simétrica, ok? Simétrica, o espelho, tá legal? Simétrica. Bom, o que é uma função ímpar? É o que a gente chama de antissimétrica, ela é simétrica duas vezes. Vamos supor que você faz a simetria desse cara aqui, não seria uma coisa mais ou menos assim? Concorda? Não seria isso? É igual ao anterior, não é? Ok? Faz a simetria agora em relação a esse eixo aqui agora, vou dar o cara aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, ó, presta atenção. Isso quer dizer que é simétrica em relação à origem, a um ponto. Porque se você é simétrico a duas retas ao mesmo tempo, é porque você é simétrico a um ponto. Você está entendendo? Ó, por quê? Porque as duas retas se encontram. Tá legal? Ficou entendido isso? Tá? Então é simétrico a esse ponto aqui, ó. Esse valor aqui é igual a esse valor aqui não é igual a esse valor, porque esse valor é positivo e esse valor é o quê? Negativo, certo? Ok? Mas o valor da função, ó, esse cara aqui e esse cara aqui são iguais em módulo, certo? Um é mais, outro é menos. Aqui, ó, os dois aqui são iguais, certo? Então isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Já isso aqui é igual a isso aqui em tamanho, certo? Mas em módulo, né? Em tamanho esse cara é igual a esse, porém aqui é, vamos supor que isso aqui seja B, isso aqui vai ser menos B, certo? Ok? Vocês entenderam o que eu falei? Ok? Isso é a definição de função ímpar, ó. Certo? Então, ó, x de t, o que ele está falando é o seguinte, vamos supor que x de t, só para vocês entenderem aqui, ó, vamos supor que x, por que ele bota e? Vamos supor que é por causa do inglês, e é even em inglês, tá? E por que ele coloca o? É porque é ímpar em inglês, é odds, assim como é chance lá, não sei o que, é odds, tem as odds, né? Igualzinha, ímpar, né? Então olha só, xz de t é igual a xz de menos t, isso aqui é par, e xz de t é igual a menos xz de menos t, isso aqui é ímpar, né? Xz não, xo, tá? O que acontece? É o que eu estou mostrando aqui, ó. Se o xz de t é um b aqui, e se o xz de menos t vai ter que ser o quê? Vai ter que ser igual a b também, ou seja, em menos t você tem que ter b dos dois lados, né? Ó, b e b, certo? Aqui, ó, você vai ter b e aqui você vai ter menos b, então aqui vai ser b igual a menos b, entendeu? Que vai dar o próprio b, certo? Entenderam o que eu estou falando? Legal. O que vai acontecer aqui? Isso aqui, talvez o professor de cálculo tenha falado, talvez não tenha falado, mas existe uma coisa interessante, ó. Toda função, isso aqui é importante, ó, toda função
pode ser decomposta em uma parte par e uma parte ímpar. Como é isso, Abel? O nome já está falando, toda função. Mas toda função, como isso funciona? Vou pegar uma função qualquer, f de t. Certo? Olha como é que eu vou escrever f de t. Presta atenção, vê se funciona. F de t mais f de menos t mais f de t menos f de menos t, tudo isso dividido por 2. Vê se está certo. F de t mais menos f de menos t, quanto é que vai dar? 0. F de t mais f de t vai dar quanto? 2f de t dividido por 2 vai dar quanto? F de t. Então vocês concordam que eu posso fazer isso, não posso? Deixa eu só tirar os traços para não atrapalhar. Tá legal? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. F de t mais f de menos t dividido por 2 mais f de t menos f de menos t dividido por 2. Tudo bem? Tudo bem. Acreditem, isso aqui é a parte par de f de t. Isso aqui é a parte ímpar de f de t. Por quê? Porque se isso aqui for a parte par, vocês concordam comigo? Se eu pegar, se eu chamar de fe de t igual a f de t mais f de menos t sobre 2, eu tenho que mostrar que isso aqui é par, não é? Não tem que mostrar que isso aqui é par? Beleza. Quanto é que é fe de menos t? É f de menos t, não é isso? Mais f de menos t sobre 2. Todo mundo concorda? Certo? O que é isso aqui? F de t mais f de menos t sobre 2. Então, isso aqui é o quê? É igual. Então, isso é uma função par, porque na função par, se você tem o t igual a f de menos t, é igual. Concordam comigo? Beleza. Vamos ver se isso aqui é ímpar. Quem é o fi de t? F de t menos f de menos t sobre 2. Não é isso? Foi o que eu falei ali, né? Essa é a parte par. Se alguém perguntar para vocês qual é a parte par de uma função, é isso aqui, ó. F de t mais f de menos t sobre 2. Qual é a parte ímpar? É f de t menos f de menos t sobre 2. Toda função tem? Toda função tem. Toda função tem. Tem até função que não é par nem ímpar, mas vai ter parte par e vai ter parte ímpar. Tá? Uma função par só tem parte par. A parte ímpar é nula. Tudo bem, não tem problema. Mas a parte ímpar não existe. Beleza, filho. Não existe. É uma função zero. F igual a zero, qualquer que seja t. É uma função. Essa é a parte ímpar. Inclusive, né, se você pensar bem, o zero é uma função ímpar e par ao mesmo tempo. A única função que é par e ímpar ao mesmo tempo é a função zero. Por quê? Porque é zero. Aí ela vai ser simétrica em relação a isso aqui. E se você botar o zero, ela é simétrica em relação a isso aqui também. Ela vale zero o tempo todo. Certo? Uma constante não é função par, não é função ímpar. A constante é função par, concorda? Ó? Se ela é constante, ela não vai ser simétrica em relação a esse eixo, mas uma constante diferente de zero. Uma constante igual a zero, aí você pode ter um ímpar, que ela vai ser simétrica em relação ao ponto zero, certo? Ok? Só para vocês falarem. Mas olha só, isso aqui é o f de t, né? O que é o FO de menos t? F de menos t menos f de menos t sobre 2. Olha só. Mais isso aqui vai ser o quê? Vai ser menos f de t mais f de menos t sobre 2. Mas não é igual em cima. Sim, não é para ser igual, tem que ser ímpar, não tem que ser ímpar. Então, na verdade, o que tem que ser igual é quando você pega e faz o quê? Você coloca um menos aqui, certo? Se você colocar um menos aqui, o que você vai ter? Um menos aqui, você vai ter um menos aqui, não vai? O que vai acontecer aqui? Não vai dar f de t menos f de menos t sobre 2? Agora isso aqui não é igual a isso? Então beleza, é ímpar. É ímpar porque tem que ter um menos ali, certo?
Então é assim que vocês pegam, como é que se define, como é que você decompõe, né? E aí você fala, porra, eu tenho uma constante, é uma função par. Dá para dividir isso aí numa função par e ímpar? Olha só, dá, pior que dá, ó. É só você pegar aqui, ó. Vamos supor que essa constante vale 2, certo? Agora pega esse cara aqui, ó. Esse cara vale 1 e esse cara vale menos 1, certo? Isso é uma função ímpar, concorda que é uma função ímpar? Olha só, né? Isso aqui é simétrico em relação à origem, não é todo mundo simétrico em relação à origem? Agora pega essa função aqui, que é 1. Essa é uma função par, não é? Só mais 2. Vai dar a função 2, olha lá. Desculpe, vai dar uma função assim, desculpe, vai dar uma função assim. Não é que nesse caso não teria a mesma função, mas é que eu estou falando quando você pega uma função que é assim, desculpe, eu queria fazer isso. 2. Eu só estou mostrando as partes pares e ímpares dela, né? Então você pega a parte par dessa função 2 aqui. É isso aqui, ó. Tá? É um constante. Qual é a parte ímpar? É essa aqui, ó. 1 com essa. Só mais 2. Vai dar 2 aqui e aqui vai zerar. Estão vendo? Transformei uma função que era nem par nem ímpar. Isso aqui é o quê? Nem par nem ímpar. Dá para transformar essa função numa função ímpar? É só você pegar, colocar aqui, né? Isso é importante? Cara, lá em série de Fourier, isso é importante. Por quê? Porque funções pares e ímpares têm uma característica importante, ó. A integral de menos a até mais a de uma função par é 2 vezes a integral de 0 a a, porque ela é simétrica, então você não precisa fazer 2 integrais. Não entendi. Eu explico aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Opa, assim não vou apagar nada. Olha só, se eu pegar a integral, presta atenção, se eu pegar a integral daqui até aqui dessa função, não é isso? Não é essa área? Não é a mesma coisa que pegar essa área aqui e multiplicar por 2? Não é? Simetria. Certo? Por quê? Porque a integral de menos a até 0 vai ser a integral de 0 até a. Basta fazer 2 vezes. Então isso aqui é importante. E a integral daqui, hein? Quanto é que é uma integral de função ímpar? Isso é importante. Pra caralho. Desculpa aí falar em palavrão. Mas quanto é que quanto é que é uma integral de função ímpar? Sempre. Integral de função ímpar entre 2 pontos iguais sempre vai ser nula. Porque essa parte aqui vai se anular com essa parte aqui. Ok? Sempre. Sempre. E aí, já viram aquelas brincadeiras que tem? Calcule, como é que é? Descubra a senha do Wi-Fi. Aparece uma integral horrorosa. Outro dia eu vi no YouTube um cara chegando assim, vou fazer essa integral. Na verdade a integral era horrorosa, não era? Bom, vocês não viram, mas era horrorosa. Acredito. Aí, o que acontece? Um pedação da integral era uma função ímpar, fácil de mostrar que era. E era a integral de menos 2 até mais 2. Então, quase 90% da integral sumiu e virou 0, porque aquilo ali era uma integral de uma função ímpar. Aí sobrou uma integral tipo de seno, ou de cosseno, uma porra assim. Entendeu? O que acontece? O cara só pegou e fez o seno lá, encontrou o valor, que era a password. Na verdade, dava pi a password que tinha, sabe? Só que, na verdade, o pi, se ele tentou usar lá e não funcionou, né? Aí ele pegou e tentou botar... Aí o cara fala assim, são 8 dígitos, então ele pegou os 8 primeiros dígitos de pi. Tudo bem, podia usar a calculadora, né? Porém, eu descobri uma coisa que eu não conhecia, eu vou até trazer depois para vocês. Tem uma frase em inglês que basicamente ela diz assim, os 8 primeiros dígitos de pi são... Aí se você pegar cada palavra da frase em inglês, aparece, é o dígito, né? D3, né? 8, sei lá, vai botando lá, eu sei que vai aparecendo tudo, aparece 3, 1, 4, 1, 5, 9, vai aparecendo tudo, só que a frase está em inglês, tá? Ok? Eu não sabia que existia isso, achei bem interessante, tá legal? Coisa de nerd, né? Mas tudo bem. Legal. E a integral infinita da função ímpar é 0, então isso é importante pra caramba em série de Fourier. Isso aqui a gente já falou.
E agora, a gente vai terminar nessa última meia hora, a gente vai falar de classificação de sistemas, tá? Ok? Classificação de sistemas. Cara, classificação de sistemas é muito mais complicado de classificação de sinais, tá? Sinais, por exemplo, analógico, digital, contínuo no tempo, discreto no tempo, tudo é só olhar e falar, certo? Sistema é mais complicado. Então vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos começar primeiro com os sistemas lineares. Sistemas lineares são os que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque obedecem um monte de coisas. Obedecem, inclusive, uma das coisas mais importantes que existe, que é o teorema da convolução. Ok? Que a gente vai... É um dos mais importantes, já falei para vocês que é um dos mais difíceis de... Não é nem difícil de provar, é difícil de usar, tá? Mas é super importante, tá? Bom, e para você poder usar esse teorema, o sistema tem que ser linear, tá? Tem sistema não linear? Tem. O que você faz quando... O que o engenheiro faz quando o sistema é não linear? Cara, o sistema linear é onde o engenheiro está à vontade. Então, se o sistema é não linear, primeira coisa que ele vai tentar fazer, a gente chama de linearizar, certo? É transformar uma coisa que é não linear numa coisa linear. Dá para fazer? Às vezes sim, certo? Às vezes sim. Vocês vão ver isso lá em controle, por exemplo, né? Que para vocês poderem usar os teoremas de controle tem que ser sistemas lineares, tá? E aí vocês vão ver, por exemplo, que tem alguns casos que você consegue linearizar. A gente fala linearizar por partes. Você divide o sistema em duas partes, uma parte você vai linearizando e a outra, etc. Só que tem sistema que é tão não linear que não dá para linearizar. E aí o que você faz? Aí você senta e chora, né? Basicamente. Aí você fala, como é isso? Basicamente você senta e chora. Tanto que tem uma disciplina no curso de vocês que se chama Sistemas Não Lineares. Basicamente, para resolver esse tipo de sistema, vocês têm que usar computadores, certo? Você não vai usar a linearidade. Então você vai usar computadores para isso. Então você faz o quê? Você digitaliza tudo, né? E tenta ver se o computador consegue resolver aquele problema, tá ok? Tem outros tipos de coisa que você pode resolver, né? Usando, por exemplo, técnicas não lineares. Por exemplo, uma técnica não linear é você trabalhar com redes neuronais ou redes neurais. É não linear, tá? É não linear, certo? E aí às vezes resolve de maneira linda, ok? Ou não, né? O problema das redes neurais é que ela funciona bem se ela é bem treinada, ou seja, se ela já recebeu muitas entradas, né? Seja várias vezes em sites da internet aparece o CAPTCHA. Vocês sabem o que é o CAPTCHA? Escreve assim, ó. No Google aparece muito, várias pessoas falam assim, clica aí no CAPTCHA dizendo que você não é um robô. Beleza, esse é fácil. Mas tem uns que não é assim. Tem uns assim, clique em todas as imagens que tem bicicleta. Aí você vai lá, clica e erra, né? Ok? Sabe o que você está fazendo quando você faz isso? Vocês sabem o que vocês estão fazendo quando vocês estão fazendo isso? Vocês estão treinando a inteligência artificial do Google para processamento de imagens. É isso que vocês estão fazendo. Então, se eu errar, não passa não, porque ele já está treinando, então ele sabe o que é também. Se você errar, você está ajudando, na verdade, né? Está mostrando que tem alguma imagem lá que vai ser mais difícil de ser reconhecida. Você está entendendo? É isso, tá? Google, rebelião, né? Skynet, não faça mais nada, clique em tudo errado. Aí ele não aceita, né? Ok. Às vezes falta um pedacinho, é que eu tenho um pedacinho lá do outro lado, não é isso? Acontece? Aí é o único que você sabe que você tem até uma piada com isso, né? CAPTCHA para mineiros, que clique em todas as imagens que aparece um trem. O cara clica em todas, pô. É um trem, tudo é um trem, não é isso? Você sabe por que se chama trem de pouso? Foi o mineiro que inventou a porra. Cacete! Essa é a mais fácil, pô.
que é aquele negócio ali para pousar? É o trem de pouso, pô. O mineiro que inventou, rapaz. Legal, vamos lá. Vamos lá, sistemas lineares. O que é sistema linear? Sistema linear, ele obedece, ele fala assim, ó. Basicamente é isso aqui. Tem que acontecer duas coisas no sistema linear. Se você tem uma entrada, você vai ter uma saída. Se você tem uma entrada x1, você vai ter uma saída y1. Então aqui, ó, quem é esse cara? Quem é essa setinha? Essa setinha está representando o sistema. É como se fosse assim, ó. Entra x1 e sai y1. Vai ficar mais fácil, o cara botou só uma setinha. Ficou entendido? Esse sistema faz. Vamos supor que seja um sistema dobrador. O sistema é dobrador. Se entrar x1, sai o quê? y1. Mas quanto vale y1? Se ele é um dobrador? 2x1. Beleza. Esse é o sistema. Ok? O que ele disse se for linear? Se entrar x1 mais x2, o que vai sair é a saída do x1, que é o y1, mais a saída do x2, que é o y2. Um sistema dobrador, ele atende isso aqui? Olha só, entra x1. Opa. Entra x1. O que vai sair? 2x1. Certo? Porque ele é um dobrador, não é isso? Ele é um multiplicador por 2, não é isso? Se entrar x2, vai sair o quê? 2x2. Se entrar x1 mais x2, o que vai sair? 2. Mas isso aqui é igual a isso mais isso? É? Concordam que é? É, porra. Não é? Legal. Então, esse sistema aqui dobrador, ele parece ser linear. Pelo menos uma característica dos sistemas lineares, ele atende. Concordam comigo? Não é? Ok? Agora pega um sistema, mas não é só essa. Eu não vou nem botar essa aqui, vou fazer outra aqui. Esquece essa aqui. Pega essa aqui agora. Deixa eu pegar uma outra cor para chamar a atenção. Entra x no sistema, sai y. Sistema dobrador, pode ser. Entra kx, sai ky. Ou seja, se você pegar uma constante qualquer constante, só não precisa ser variável. Por exemplo, quando a gente bota x aqui, normalmente é um x de t, certo? E o y, normalmente é o quê? É um y de t. Concordam comigo? Normalmente é isso que você faz, né? Ele colocou x aqui, 1, só para simplificar, mas ele deveria ter feito assim. Entra x1 de t, sai y1 de t. Certo? Por exemplo, entra um sinal qualquer lá, uma onda quadrada, certo? E aí é um amplificador. É um dobrador, triplicador, quadriplicador, amplificador. Vai sair o quê? Vai sair uma onda quadrada também. Só que maior do que o anterior, ou menor, depende. O amplificador pode ter ganho menor do que 1. Aí não se fala amplificador, é um redutor, né? Mas, teoricamente, um amplificador com ganho menor do que 1. Você já tem eletrônica, não? Não. Eletrônica é bem mais, eu acho, bem mais complicado do que elétrica, do que circuitos. Então, se é só circuitos difíceis, eletrônica para mim é mais difícil. Por quê? Porque eletrônica, além de você saber circuitos, tá? Você tem que saber, você tem que ter, não é uma coisa tão binária que nem circuitos. Circuitos tem lá, V igual a RI, VL igual a LDI LDT, né? IC igual a CDVTT, tem lá as fontes. Quando é que começa a complicar o circuito? Quando ele já não é tão constante assim, quando tem fonte controlada, não é isso? Fazer um TV NAND de fonte normal, chupetinha, só tira as fontes, beleza. Fazer TV NAND de fonte controlada, putz, tem que colocar uma fonte de 1 volt e descobrir qual é a corrente, não é isso? Dá trabalho colocar uma fonte, não é isso? Trabalho, né? Pois bem, em eletrônica, quase tudo é fonte controlada. Circuitos tem quase tudo fonte controlada. E o pior, às vezes o cara fala assim, ó, tem um resistor aqui de 1 mega-ohm, né? O que é resistor de 1 mega-ohm? Eu falo, pega a ponta do multímetro e coloca aqui e aqui.
Aí você vai ter uma resistência de uns 10 mega-ohms. Tem a resistência que não existe, não tem resistência aqui, né? Não conduz, né? Então, eu falei, tem a resistência mental do aluno, né? Que aqui é o pior, né? Mais ou menos entre aqui deve dar 1 mega-ohm, mas aí mais uns 9 mega-ohms do cérebro do cara que está resistindo, né? A entrar a informação, aí dá uns 10. Mas pega ali, 10 mega-ohms, não é? Aí você bota ele perto de um resistor muito pequeno, por exemplo, né? Aí de repente, se você botar ele em série, por exemplo, não interessa aquele resistor pequeno. Concorda comigo? 10 mega-ohms mais 1 é a mesma coisa que 10 mega-ohms menos 1. Você não vai ter diferença nenhuma, certo? Por quê? Porque é muito maior. Então algumas coisas você tem que em eletrônica desprezar. Então, não passa corrente aqui. Por que não passa corrente aqui? Porra, porque tem uma resistência de 10 mega-ohms aqui nesse fio. Você está entendendo? Então não passa corrente ali. Então eu vou tirar essa porra desse resistor. Porque uma resistência de 10 mega-ohms, vamos combinar, é praticamente um circuito aberto. Concorda comigo? Você não vai passar nada ali, porra. Não vai entrar corrente ali. Essas coisas vocês têm que fazer em eletrônica. Vocês estão entendendo? E não é só com mega-ohm, é isso com k-ohm, entendeu? É complicado. Não é simples, não. Eu acho a eletrônica bem... fora que tem coisas não lineares. O transistor é um dispositivo... Aliás, eu falei, vamos combinar, é óbvio que nós temos alienígenas, né, entre nós. E a razão principal é o transistor, porra. Presta atenção. Até a invenção do transistor, existia um negócio chamado válvula, certo? Que fazia as funções do transistor. De repente, do nada, cai a porra de um objeto lá em Roswell. Um ano depois, surge a porra do transistor. Coincidência? Eu não acho. Certo? Porra, o transistor é um semicondutor. Caraca! Vocês sabem o que é um semicondutor? Não sabem porque vocês não viram eletrônica ainda, mas vamos ver. É uma coisa que conduz, às vezes, ou não conduz. Cacete! Tem nada a ver com a válvula. Entendeu? Tem nada a ver. A válvula tem a ver sim, na verdade, mas ela não é um semicondutor. Ela sempre conduz, só que ela é uma chave. Vocês estão entendendo? É que o transistor é uma chave de elétrons. Porra! Apareceu depois que caiu o UFO, cara. É óbvio que não é coincidência, entendeu? Eles estão entre nós, já estão aí. Tem vários aqui na UEM dando aula, entendeu? Com certeza. Aqui, ó, deixa eu mostrar agora. Vamos ver se esse sistema, para ser linear, as duas coisas têm que valer. Tem que valer a aditividade, tem que valer isso aqui, a multiplicação por uma constante. Vale a multiplicação por uma constante? Vale, olha só. Entra um x1 no sistema, o que é que vai sair? 2x1. Entra com kx1, o que é que vai sair? Não é 2 vezes kx1? O sistema faz isso, não é? Mas, o que é 2 vezes kx1? Não é a mesma coisa que pegar esse x1 aqui e multiplicar por k? Não é a mesma coisa? Não é isso que ele está falando? Que se multiplica a saída por k, é a mesma coisa da entrada multiplicada por k. Entenderam o que eu estou falando? Então, perfeito. É assim que funciona. É assim que define a linearidade. Aí quer ver vocês ficarem loucos? Vamos supor que o sistema é isso aqui, ó. Entra x, e sai 2x de t mais 2. Ok? 2 é uma constante. Legal? Como se fosse um sinal constante. Legal? Ok. Então normalmente a gente define assim, ó, o sistema dessa forma, ó. Y de t igual a 2x de t mais 2. Aí eu pergunto, é linear? Então a gente coloca, o sistema y de t igual a 2x de t mais 2 é linear. Aí você fala, porra, deve ser, né? Deve ser. Essa merda é uma reta, né? 2 vezes o x de t mais uma constante. Essa porra é linear, pô. Molinho. Beleza. Vamos testar a aditividade, ok? Aditividade, x1 de t. O que vai sair? 2x1 de t mais 2, que é o y1 de t, concordam? Legal? Entra o x2. O que vai sair? 2x2 de t
mais 2, que é o quê? Y2 de t. Entre o x1 mais x2. Posso até chamar esse cara de x3. Mas entre o x1 mais x2, o que vai sair? 2. x1 mais x2. Eu estou fazendo isso agora, desculpa. Estou querendo escrever rápido e... mais 2. Certo? Isso aqui é diferente. Concorda? Se isso aqui fosse o x3, isso aqui seria o y3, concordam comigo? Mas esse y, seria não, ele é o y3. É porque eu não usei x3, usei x1 mais x2, mas ele é o y3. O y3 é diferente de y1 mais y2. Não é o que a gente chama aditivo, não é aditivo. Professor, certo? sempre que tiver somando uma constante, não vai ser aditivo? Cara, quase, eu diria que sim. Toda vez que você estiver somando uma constante, não vai ser aditivo, tá? Legal, mas às vezes ver que é linear ou não linear não é tão fácil assim, tá? Ok? A gente vai ver isso aqui, tá? A outra opção, quase sempre você derruba a linearidade com a aditividade, tipo, não é aditivo, então não é linear. Tem outro nome que existe para aquele K, que eles chamam homogeneidade, né? Homogeneidade é você multiplicar por uma constante, digamos assim, tá? Aí você tem que testar ainda se é homogêneo ou não. Claro, se já não é aditivo, não precisa testar porra nenhuma. Não vale uma condição, acabou. Mas se valer aditividade, mas não vale o... Mas não vale... Mas não vale homogeneidade, tá? Existe isso? Existe, tá? Existe. Mas é difícil pra cacete, tanto é que tem até, para você pegar um exemplo, é difícil, tá? Quase sempre você mata na aditividade, tá? Então, é legal, você acabou de ver, né? Detalhe, 2x, a gente viu que é linear, mais 2x mais 2, não é. Que coisa, né? Note, até repetiu 2 ali para facilitar, mas não adiantou, certo? Não é. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que transformar esse sistema aí, que é um sistema não linear, né, num sistema linear. O que você poderia fazer? Você poderia, por exemplo, tirar essa constante aí, talvez, entendeu? Na saída, ou remover ela, entendeu o que eu estou falando? Então já fica mais fácil, né? Eu só estou dando uma ideia, tá? A gente não... Normalmente, os exercícios que vocês vão ter são desse tipo aqui, ó. Determine se os sistemas abaixo são lineares, né? Esse aqui, eu já vou falar, esse aqui já sabe que vai ser o quê? Não linear, certo? Não linear, tem uma constante ali, é só fazer o que eu acabei de fazer. Mas e esse aqui, ó, por exemplo? Ih, rapaz, agora complicou, não tem nem y de t, estão vendo que não tem nem y de t? Esses aqui são mais complicados, deixa eu explicar. Você pode descrever o sistema de várias formas, uma delas é através de equações diferenciais. Tá? Quando vocês forem lá descrever sistemas de controle, é tudo equação diferencial, tá? Tudo equação diferencial. Sistemas de controle de nível, temperatura, uma porrada de coisa, tudo equação diferencial. Só que aí você não quer resolver equação diferencial. Aí vocês vão usar lá em controle o quê? Transformada de Laplace. Falei na aula de hoje já, certo? Ok? Então olha aqui. Então às vezes o sistema ele não está descrito da forma que você gostaria. Então... Não é como você gostaria. Você gostaria do primeiro item ali, ó, y de t igual a 3x de t mais 2. Agora aqui não tá assim, ó. dy de t dt mais 3y de t é igual a x de t. É assim que ele está descrito. E ele está perguntando, isso aqui é linear? Pô, não consigo nem tirar o valor de y de t. Como é que faz isso? O macete é o seguinte, a gente não fez lá x1, y1, x2, y2, vamos fazer igual, vamos fazer exatamente igual. Então vou fazer assim, ó, dy de t dt mais
3y1 de t é igual a x1 de t, certo? Não é? Legal? Agora eu vou fazer dy2 de t dt mais 3y2 de t é igual a x2 de t, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou somar esses dois caras aqui, vai ficar assim, ó, x1 de t mais x2 de t, tá? Se essa porcaria for linear, porcaria é ótimo, né? Se essa porcaria for linear, isso aqui tem que ser igual ao seguinte, ó, dy1 de t mais y2, opa, desculpa. Se for linear, não tem que aparecer essa soma aqui de y1 e y2 desse outro lado, digamos assim, não tem que acontecer isso? Mais 3y1 de t mais y2 de t. Não tem que aparecer isso? Se isso aqui, né? Se esse cara aqui for igual a essa soma aqui, é linear. Desculpa, é linear não, é aditivo. Notem que não é a mesma coisa. Aqui eu tenho dy1 de t dt mais 3y1 de t mais dy2 de t dt mais 3y2 de t. Não é isso que eu tenho? E isso é diferente disso aqui, não é? É diferente, deixa eu explicar. É diferente a princípio. O que eu estou escrevendo é diferente, não é? Porém, quando eu fizer isso aqui, eu não tenho um parêntese aqui, mas a derivada da soma não é a soma das derivadas? E 3 vezes a soma não é 3 vezes um mais 3 vezes outro? Agora ficou igual? Ficou? Então é igual, beleza. Eu falei que é diferente, desculpe. É diferente da forma que eu escrevi. Concorda comigo? Mas na verdade, isso vai ser igual a isso. Então, a aditividade vale, certo? Para provar homogeneidade é fácil. É só pegar aqui, ó, em vez de colocar y2 aqui, colocar aqui um kx, vamos multiplicar por k. Fica todo mundo multiplicado por k, vocês concordam comigo? E vale também, não concorda? Porque a derivada da multiplicação é a multiplicação da derivada, concordam comigo? Que vai aparecer uma derivada da multiplicação, não vai aparecer uma derivada da multiplicação? Assim como apareceu uma derivada da soma aqui, não é isso? Derivada, galera, é um operador linear. Então, o que vai acontecer? Você vê que, então o que acontece? Quando você tem o dy, dt, y de t e x de t, como aqui não teve nenhuma constante, teve alguma constante aqui? Não, então sempre, quando tiver dy, d2y vai ser linear também, não vai mudar nada, porque a derivada, porque a derivada, olha só, o que vocês têm que tomar cuidado é com isso aqui, ó. Isso aqui é o que? No cálculo, o que é isso? Como é que a gente escreveria isso aqui? Como é que escreveria isso aqui? Descreve isso que você está lendo. Como é que você está lendo isso? Derivada segunda de y de t em relação ao tempo, não é isso? Não é? Ou botar derivada, né? Porque eu sou inclusivo, né? Agora é todos, derivade, né? Não pode mais falar derivada, nem derivado, é derivade, ok? Legal. Derivada de y de t. Vamos botar assim. Podemos botar em relação ao tempo. Segunda derivada. Segunda. Não é isso? Segunda derivada de y de t. Não é isso? E o que é isso aqui? É a derivada de y de t ao quadrado. São iguais? Não, não são iguais. Não são iguais. Não são iguais. A derivada ao quadrado é só você faz um teste fácil, né? Pega y ao cubo. Qual é a segunda derivada de y ao cubo? Você vai ter 3y ao quadrado, depois você vai ter o que? 6y, certo? Pega a primeira derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado dá quanto? 9y à quarta. Não é igual? Concordam que não é igual?
Legal? É que eu botei aqui em relação a y, né? Aqui. Vocês entenderam, né? Aqui é em relação a y, tá? Ok? Entenderam isso? Isso é importante pra cacete, tá? Super importante. Por quê? Porque olha só, o que vai acontecer? Toda vez que tiver, beleza, esse sistema aqui deu linear, não deu? Agora pega, por exemplo, se fosse um sistema assim, ó, y2 de t é igual a x de t, que vocês acham que ia dar linear ou não linear? Pensa bem. Por quê? Justamente porque se você entrar x1, vai dar y1. Se você entrar x2, né, vai dar o quê? y2, não é isso? Se você entrar x1 mais x2, né, de t, o que vai acontecer aqui vai ser y1 ao quadrado de t mais y2 ao quadrado de t. Se eu somar esses dois caras aqui, concordam comigo? Não é? Mas deveria aparecer o quê? Deveria aparecer y1 mais y2 de t, os dois, né? Desculpa. y1 de t mais y2 de t ao quadrado. Certo? Deveria ser isso, porque tem que ser igual, não tem? Isso aqui é igual a isso? Não, porque faltam 2y1 de t e y2 de t. Concorda? Vai ficar faltando aqueles termos. Então o que acontece? Toda vez que tiver uma não linearidade também, ó, quando é que aparece não linearidade? Olha que coisa interessante, ó. Esse aqui é linear? É. Certo? Porque a gente acabou de fazer um igual a esse aqui, certo? Não é? Esse aqui é linear? Cara, por incrível que pareça, tem um T2 aqui, não tem? Certo? Mas na verdade, isso aqui é simplesmente como se fosse uma constante que está multiplicando os sinais. Não sei se vocês estão entendendo. Eles não são sinais, eles são constantes. Só que é uma constante variável, né? Com o tempo. Mas é que ela não varia com o sinal, é isso que eu estou falando. Não é uma função do sinal. Vocês estão entendendo? É uma função do tempo. É uma função do tempo, mas não é uma função do sinal. Então o que acontece? Aqui é como se fosse o exemplo de cima, é como se isso aqui fosse um 3. E como se isso aqui fosse um 1. Não sei se vocês estão entendendo. Para todos os efeitos. Então isso aqui, se você colocar a definição, porque vai acontecer o quê? Vai aparecer dy de t, vai aparecer o derivada da soma. E vai aparecer o T2 que multiplica o 3, que vai ser igual ao 3T2. Ele vai aparecer duas vezes também, então não vai ter diferença. Vai ser linear também. Tá ok? Isso aqui é linear. Porém, olha só, aqui eu tenho um y de t e aqui eu tenho um dy de t. É como se os dy de t's, dt's, é como se fosse, entre aspas, um y de t. Pode ser qualquer valor aqui. E aqui o que eu vou ter? Como ele é como se fosse um y de t, aqui vai ter o quê? Vai ter uma não linearidade, porque você vai ter um y de t que multiplica um dy de t. É como se fosse um y de t ao quadrado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como se fosse o y de t ao quadrado, que foi o exemplo que eu dei ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí é o que? É não linear. Tá? Então, por exemplo, toda vez que tiver isso aqui, ó, dy de t ao quadrado, que é diferente, na verdade, de D2, isso vai dar não linear. Mas isso que eu quero mostrar para vocês, né? Porque a segunda derivada não deixa eu explicar, essa é a segunda derivada, então na verdade é como se fosse um y de t, então ele não é linear, ele é linear, vocês estão entendendo? Mas isso, por exemplo, ao quadrado, a primeira ao quadrado, a segunda ao quadrado, a terceira ao quadrado, não interessa. Tá? Vai dar o que? Vai dar não linear. E isso aqui multiplicado por ele, ó, por isso que isso aqui é não linear. Ó. Tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando vocês fizerem y1 mais 1, quando vocês fizerem y1 e y2, vai aparecer aqui y1, dy1. Né? Quando vocês pegarem o outro, vai dar y2, dy2. Beleza. Só que quando você pegar y1 mais y2, vai multiplicar por dy1, dy2, aí vai dar uma multiplicação aqui, ó, tá vendo? Vai ter 4 termos, não vai ter só 2 termos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Vai ter 4 termos, então vai dar não linear. Mas é uma maneira, como é que você descobre se é não linear? Vê se tem constante, beleza, certo? Depois, vê
a linearidade dos termos. Por exemplo, se tiver um y ao quadrado, um x, se tiver qualquer termo na equação que seja diferente do grau 1, é não linear. Por exemplo, aqui é grau 1, galera. Aqui é grau 1, aqui é grau 1, aqui é grau 1. Tá vendo? Derivadas simples são grau 1. Mas se você pegar a derivada que é grau 1, mais um y, que é grau 1 também, vai dar um grau quanto? 2, é isso que eu estou falando. Na verdade, não é como se fosse um y de t. Eu diria que qualquer derivada, isso é importante, qualquer uma, se for assim, dtn, não é dt, não é dy de t, dt elevado a n, é dn de y de t, dtn, certo? É a enésima derivada, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso tudo aqui, ó, esse cara aqui, ele tem grau 1. Desde que n igual a 1, n igual a 2, a enésima derivada tem grau 1. Agora, se você pegar isso aqui e elevar a n, qual é o grau? É n. Vocês estão entendendo? Já é não linear. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Ok? É porque a grau... O que acontece? Ó? O grau disso aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar nesse exemplo aqui que é fácil de ver. Ó. O grau desse cara... Deixa eu botar todo mundo aqui. Opa, tá quase acabou. Celeste? Já acabou. Ó, o grau disso aqui é 1. O grau disso aqui é 1. O grau disso aqui é 1. Linear. Só não seria linear porque aparece... Se tivesse aqui o quê? Uma constante, que é grau 0. Tá certo? Aí dá problema. Tá certo? Vou apagar. Aqui, ó, grau 1, grau 1. Certo? Aqui, sozinho, seria grau 1. Mas está multiplicado por um cara que também tem o quê? Também tem grau 1. Qual é o grau que aparece aqui? Aparecem graus diferentes. Eu falo, não é linear quando os graus são diferentes. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. Viram o macete? Ó? Por exemplo, aqui, ó, grau 1, grau 1. Não linear, porque tem o grau 0. Certo? Aqui, ó, grau 1, grau 1, grau 1. Linear. Grau 1, grau 1, grau 1. Linear. Grau 1, grau 1, grau 2. Vamos linear. Entenderam como é que a gente descobre? É fácil. Tá ok? É fácil. Fala. Na prova poderia só colocar não linear por causa do grau? Cara, pode fazer se você escrever isso, mas é que às vezes não aparece um D, pode ter outra coisa. Aí às vezes você tem que fazer. Você está entendendo? De repente tem um seno de alguma coisa. Cuidado. Certo? Seno de alguma coisa, que grau é? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí, cuidado, porque aí vai dar não linearidade. Porque seno é uma função que não linear, não é uma. Você está entendendo? Seno vai. Logaritmo neperiano elevado, você está cuidado com isso, você está entendendo? Para esse caso aqui sim, mas eu não coloquei todos os casos possíveis. Você pode ter um sistema, tranquilamente, entendeu? Um sistema, por exemplo, inverso, aí tem o grau -1, tem que ver, tem que tomar cuidado, tá vendo? Porque pode não ser linear, legal? Você bota que o inverso já vai dar um grau -1, concorda que vai dar um grau -1? E aí não vai ser linear, porque 1 sobre A mais 1 sobre B não é 1 sobre A mais B, concorda comigo? Não é? É diferente, é o A menos B sobre AB. Não é? Totalmente diferente. Pegaram isso que eu acabei de falar? Cansei, mas é isso, terminamos aqui o que eu queria. Legal? Daqui a pouco a gente... Professor, só pode voltar na ilustração da BP. Aqui? Tá, essa aqui. Aquela que eu falei que era linear? Essa aqui? Essa aqui? Beleza, ok. Então o que acontece? Você está vendo só para ver como é que é. Porque olha só, o que eu fiz? Eu peguei x1 e x2, certo? E aí você tem isso e isso, legal? Agora eu peguei x1 mais x2, como se fosse um outro cara, como se fosse um x3, certo? Aí apareceria quem? Um y3 e um y3 aqui, certo? Só que o y3 e o x3 vai ser o quê? x1 mais x2, então o y3 tem que ser o quê? Tem que ser y1 mais y2, certo? Se for, é o que o sistema faz. É o que o sistema faz. Aí eu peguei, isso é o que o sistema faz, a saída é essa, tá? Só que, se você olhar isso e olhar isso, de cara não são iguais. De cara não são iguais. Por quê? Porque você vê... não é, porque não está escrito da mesma forma. Concorda que está escrito da mesma forma? Não. Só que quando você executa essa derivada aqui, aí você chega na igualdade. Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Ó, isso vira isso.
isso vira isso, ok? E aí, ó, isso aqui mais isso aqui vai virar exatamente lá em cima. Você entendeu o que eu estou falando? Eu fiz do jeito que eu não sei se é certo. Eu não peguei. Não, mas você tem que mostrar que são iguais. É isso que eu estou falando, tá? Note, de cara, o que eu estou mostrando, de cara a saída não é igual, concorda? De cara a saída não é igual, mas depois que eu executo a derivada da soma, fica igual, não fica igual? Beleza, é isso que eu queria. Isso que eu queria para provar, certo? Mas é fácil mostrar isso. Aliás, é por isso que quando você tem graus diferentes, né, que não é o mesmo grau, dá zebra. Entendeu? Quando você não tem graus diferentes, dá zebra, porque é justamente quando você não tem graus diferentes, na hora de fazer derivada de uma coisa, entra o grau da derivada. Estou falando no caso das derivadas, né? Mas tem também o caso de outras coisas, tá? Nem sempre a função não linear é uma função exponencial, um quadrado, um cubo, seno é não linear, logaritmo é não linear, e elevado é não linear, tem uma porrada de coisa que é não linear, entendeu? E que são outras funções, tá? O e elevado já é não linear. Como o e elevado pode ser seno, pode ser cosseno, pode ser e elevado, pode ser e elevado vezes seno, pode ser e elevado. Então você já sabe que quando tem o e elevado, provavelmente o sistema não vai ser linear. Mas tem que ver se não é o e elevado. Por exemplo, se fosse um e elevado a 2, uma constante, foda-se. Mas se for um e elevado a 2x, aí fudeu, né? Porque aí de repente, você está entendendo por quê? Porque o e elevado a 2x seria o seguinte: entrou x de t, saiu e elevado a 2x de t. Se entrar x1, sai 2x1. Se entrar x2, sai 2x2. Só que o que vai acontecer? Se entrar x1 mais x2, vai sair 2x1 mais x2. Que é diferente, porque 2x1 mais x2 não é e elevado a x1 mais e elevado a x2, é e elevado a x1 vezes e elevado a x2. Concordam comigo? Exponencial tem essa coisa, então já é não linear. É assim que prova que é não linear, é até fácil, tá? Por isso que eu falei, tá vendo? Não pode usar essa ordem, você vai ter que simplesmente mostrar lá. O sistema é, entra x de t, sai e elevado a x de t. Aí você bota x1, bota x2, aí você bota x1 mais x2, aí sai e elevado a x1 mais x2. Que não vai ser e elevado a x1 mais e elevado a x2. Vai ser e elevado a x1 vezes e elevado a x2. Que é diferente. Concordam? Estão entendendo o que eu estou falando? Que e elevado a x1 mais x2 é a multiplicação de e elevado a x1 por e elevado a x2. E a saída seria e elevado a x1 mais x2. Né? É isso aqui, ó. Né? Se você colocar. E aí dá diferente. Não linear. Não é simples não, galera. Vai ter na... Pergunta. Vai cair questão na prova de classificação de sinais? Com certeza, tá? Com certeza. Desculpa, classificação de sinais não. Classificação de sistemas? Com certeza. Sinais? Porra nenhuma. Sinais é fácil pra caralho. Né? Aliás, a coisa mais errada é o pessoal. Matéria, todo mundo manda a matéria como sendo a matéria de sinais, né? Na verdade, a matéria é muito mais sistemas do que sinais, né, galera? Concorda? Mas o pessoal chama de sinais, né? Porque é o primeiro nome que aparece, né? Porra, sinais é foda. Não, sinais é simples, pô. Difícil é sistema. Sistemas é que é difícil pra caralho, entendeu? Sinais é fácil pra caralho. Sinais, porra, digital, né? Analógico, contínuo no tempo, discreto no tempo, né? Acabou. Sinal é uma função, pô. Né? Tranquilão. Sistema, pô, sistema é foda. Entendeu? Sistema é foda. Ah, mas eu uso, por isso que não é só sinais, né? É sinais e. O tal do e, né? Se fosse ou, porra, era uma matéria fácil, outra fácil, outra difícil pra caralho, né? Mas como é e, fudeu, você tem que ver os dois. Falou, galera? Beleza? Até vocês não tem aula, né? Até quinta que vem, segunda-feira vocês não tem aula, eu acho. Jogo do Brasil. Ah, é quarta, desculpa, então você, é a outra turma que já... Ah, vocês já pagaram, foi nessa segunda que chegou no geral. Ah, desculpa. Vocês é até segunda. A outra turma é que só vou ver na quinta-feira que vem. Porque eles não têm aula na quarta. É. Falou, galera. Falou. Oi? Não, vai ser a próxima, porque na verdade eles estão lá na frente de vocês. Eu terminei a aula deles ontem.
Eu dei aula para eles ontem. Eu falei sobre isso. Vocês não tiveram, então vocês não tiveram isso. Eu sou da outra turma, eu faltei ontem. Ah, então para você agora é só continuar. Tá certo agora. É, agora tá certo. Eu vou ficar cansado, velho. Beleza, é só você continuar. Só você Eu vou continuar. adiantar a aula, talvez tem que ser um pouco mais cedo. Tá bom. Só continuar, então você não vai perder nada. Na próxima aula, se você vai continuar agora, você vai continuar. Eu vou até, na verdade, relembrar. Na outra turma eu cheguei a falar de contínuo, de variante no tempo e invariante no tempo. Vou falar agora de novo, porque na verdade eu vou começar relembrando aqui. Isso que eu acabei de mostrar para você, eu vou começar de novo. Eu vou continuar. Aí semana que vem eu venho na turma cedo de novo, eu não perco nada. Sim. Na verdade, deixa eu parar aqui, até não parei